Olá, que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós. Amém. Que função a oração tem na sua vida? Será que vale a pena orar? Será que Deus ouve as nossas orações? No Antigo Testamento, em 1 Samuel, nós encontramos a história de Ana. Ela era uma mulher que sofria e chorava muito por não poder ter filhos. E naquele tempo, uma mulher casada que não pudesse ter filhos era motivo de castigo, era considerado, aliás, um castigo de Deus. E além disso, ela ainda precisava suportar as provocações da outra esposa do seu marido. E em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 11, nós lemos a oração que ela faz a Deus, onde diz: Ó Senhor Todo-Poderoso, olha para mim, tua serva, vê a minha aflição e lembra de mim. Não esqueças a tua serva. Se tu me deres um filho, prometo que o dedicarei a ti por toda a vida e que nunca ele cortará o cabelo. Até aqui. A história ela continua, mas quero ficar nesse versículo e dizer: Deus não espera promessas da nossa parte. Ana acabou fazendo uma promessa a Deus de que se ela tivesse um filho, ela o entregaria a Deus. E o texto vai nos contar que enquanto Ana orava em meio às lágrimas, o sacerdote Eli ficou observando ela e achou que ela estava bêbada, pois os lábios dela mexiam, mas não saía nenhum som. Ele chegou até ela, repreendeu, dizendo que ela não deveria estar ali bêbada, e ela então contou o que estava acontecendo, contou a sua situação. Eles conversaram, ele orientou, e o versículo 18 nos diz que o seu rosto já não estava mais abatido. E depois disso, o coração de Ana começou a criar esperança de que Deus mudaria a situação. Depois, o texto nos conta que Ana engravidou e no devido tempo deu à luz um filho, no qual ela deu o nome de Samuel. Deus ouviu a oração de Ana e deu a ela um filho que ela tanto queria. E esse filho, Samuel, foi um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Ana era humana como nós, mas as suas orações foram ouvidas porque ela orou. Não de forma eloquente ou bonita, mas de modo sincero. Ela poderia ter passado o resto da vida se lamentando, choramingando para todos ao seu redor. Mas ela sabia que isso não mudaria a situação. Ana preferiu colocar a sua dor diante de Deus. E isso mudou a sua história. Com esse relato, nós aprendemos que quando você fala, Deus escuta. Quando você ora, o céu anota. As orações, elas influenciam as ações de Deus. O mais importante na oração não é receber o que nós pedimos, mas sim estar em constante comunhão com o nosso Deus. Essa presença de Deus sara as nossas inquietações, os nossos medos, as nossas angústias. A verdadeira paz não nasce do pedido atendido, mas nasce de entregar o problema ao Senhor em total submissão. Deus se agradou de ouvir a oração de Ana e também se alegra em ouvir a sua oração. Mas por quê? Por que a nossa oração importa? Se nós pensamos, muitas vezes nem conseguimos fazer o encanador retornar a ligação. Então, por que Deus escutaria as nossas ideias? A razão é muito simples. A oração interessa para Deus porque você é importante para Ele. Você não é uma pessoa qualquer, você é filho dele. Será que Deus vai fazer o que você pedir? Talvez. Ou talvez faça mais do que você imaginou. Ele sabe o que é melhor. Por isso, firme-se na promessa de Tiago 5,16, que diz: a oração do justo é poderosa e eficaz.
Se nunca lhe faltar oração, nunca lhe faltará esperança. Eu quero compartilhar a história de um cristão chamado Dmitri. Ele vivia na Rússia durante o período comunista. Os cristãos naquela época eles eram perseguidos por parte do governo. Para terem uma ideia, o governo exigia que os pastores visitassem seus escritórios uma vez por semana para informar sobre novos visitantes e exigia que os pastores apresentassem os temas das pregações para que fossem aprovados. Dmitri e a sua família, eles viviam em uma pequena vila a 4 horas de Moscou. A igreja mais próxima ficava a 3 dias de caminhada, o que tornava impossível para eles frequentar a igreja mais do que 2 vezes por ano. Dmitri então começou a ensinar histórias bíblicas e versículos para a sua família. Os vizinhos ficaram sabendo das aulas e quiseram participar. Quando o grupo cresceu para 25 pessoas, os oficiais descobriram e exigiram que Dmitri parasse, mas ele se recusou. Quando o grupo alcançou 50 pessoas, ele foi demitido da fábrica, a sua esposa foi demitida da escola onde trabalhava como professora e os seus filhos foram expulsos da escola. Mas ele ainda não desistiu, ele continuou. E quando a reunião aumentou para 75 pessoas, não havia mais espaço na casa dele. Mas os moradores da vila se apertavam em cada canto, se aproximavam das janelas para que pudessem ouvir o que aquele homem de Deus estava ensinando. E certa noite, um grupo de soldados invadiu a reunião. Um deles agarrou Dmitri e lhe deu 2 tapas no rosto e depois o orientou para que ele parasse para que algo pior não acontecesse com ele. Mas ele não desistiu e mais tarde acabou sendo preso e condenado a 17 anos de prisão. Sua cela na prisão era tão pequena que ele só precisava dar um passo para chegar à parede. Ele era o único cristão entre cerca de 500 prisioneiros logo que ele foi preso. Ele era torturado e os prisioneiros zombavam dele, mas ele nunca desistiu. Todos os dias, ao amanhecer, aquele homem se levantava da cama, levantava as mãos para Deus e cantava uma canção de louvor. Os outros prisioneiros zombavam, mas ele cantava mesmo assim. Sempre que ele encontrava um pedaço de papel, ele escrevia de memória algum versículo ou alguma história, e quando o papel estava completamente cheio, completamente escrito, ele levava para o canto da cela e dava um jeito de fixar em uma coluna. Os soldados tiravam aquele papel e espancavam Dmitri, mas ele adorava a Deus mesmo assim. E isso aconteceu por 17 anos. Em dado momento, Dmitri quase negou a fé quando os guardas convenceram de que a sua mulher tinha sido assassinada e de que os seus filhos eram guardas do governo. Ele só tinha que assinar um papel negando a fé em Cristo e então seria solto. Os oficiais estavam certos da vitória e mal esperavam pelo dia seguinte levar aquele papel. Mas o que eles não sabiam era que quando as pessoas que creem oram, coisas grandes acontecem. Os cristãos estavam orando por Dmitri. E a 1000 quilômetros dali, naquela noite, a família dele sentiu no coração que precisava orar por ele. Eles se ajoelharam em uma roda e intercederam com fervor para que Deus o protegesse. E Deus, de forma milagrosa, permitiu que Dmitri ouvisse as vozes dos seus entes queridos enquanto oravam e ficou sabendo que toda a sua família estava a salvo. Na manhã seguinte,
Quando os guardas vieram colher a assinatura dele, eles viram um homem renovado, com o rosto calmo e os olhos decididos, onde ele disse: não assinarei nada. Contou o que Deus havia feito com ele naquela noite e se recusou a renunciar à fé em Cristo. E mais uma vez, ele foi espancado e ameaçado de morte. Mas ele estava determinado e continuava adorando a Deus todas as manhãs. Até que as autoridades não aguentaram mais e arrastaram Dmitry da sua cela pelo corredor para o local da execução. Enquanto faziam isso, 1.500 criminosos levantaram as mãos e começaram a cantar o hino de louvor que ouviam Dmitry cantar a cada manhã. Os carcereiros o largaram, recuaram um passo e disseram: quem é você? E ele respondeu: eu sou o Filho do Deus vivo. O nome dele é Jesus. Dmitry foi levado de volta à sua cela e algum tempo depois foi solto e voltou à sua família. Provavelmente você nunca esteve numa prisão russa, mas pode ser que você esteja numa situação impossível. Talvez você esteja pensando em desistir. E eu quero te falar, lembre-se, a oração de um justo é poderosa e eficaz. A oração não é o nosso último recurso, e sim o primeiro passo. Deus tem um poder que você nunca viu, uma força que você nunca conheceu. Deus se agradou e respondeu à oração de Ana. Deus se agradou da oração de Dmitry e da sua família. E Deus também se agrada e ouvirá a minha e a tua oração. Amém. Quero te convidar para orar. Se você quiser, abaixa a tua cabeça, fecha os teus olhos, vamos orar. Deus amado, obrigada porque o Senhor nunca nos abandona. Obrigada porque podemos colocar diante de Ti as nossas queixas, as nossas dores, na certeza de que Tu nos ouves. Deus amado, relembra-nos do Teu poder, traz à nossa memória as Tuas promessas. Convence, Deus amado, nosso coração do Teu amor por nós, e que dessa forma o nosso pranto seja transformado em dança, que a nossa tristeza seja transformada em alegria e que a nossa preocupação seja transformada em paz. É o que te pedimos e oramos no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde. Amém.